Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer a correção completa do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 2 do ano 2021. Portanto, enquanto roda a vinheta, peço que te inscrevas no canal, deixe ficar seu like, compartilhe e vamos a isso. Muito bem, senhores, vamos começar com a nossa resolução fazendo a questão número 1 para eles, que diz o seguinte. É incorreto afirmarmos que, então, basicamente, destas alternativas que aqui nos foram propostas, nós queremos saber qual delas corresponde a uma alternativa incorreta, ok? Então, vamos analisar. Letra A diz o seguinte, os vírus, como por exemplo o SARS-CoV-2, são constituídos por célula. Pecaram por colocarem que são constituídos por células, ok? Eles disseram vírus. Então, vírus, nós já sabemos que os vírus não são constituídos por células, então está incorreto. Nós já sabemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, somente vivem dentro de uma outra célula viva, ou seja, somente são partículas, não são seres vivos, não possuem células, são acelulares, ok? Então essa opção está incorreta, e eles se querem a opção incorreta, então é a nossa opção certa para o número 1, então a resposta para o número 1 é exatamente a letra A. Analisando mais rapidamente o restante, as demais, vamos lá ver, todos, letra B está a dizer o seguinte, todos os animais e plantas são constituídos por células, isto sim constitui uma verdade, são todos os animais e plantas são constituídos por células. Letra C está a dizer, no interior das células ocorrem atividades essenciais que caracterizam a vida, que estamos a dizer o metabolismo, nesse caso, conjunto de reações que lá ocorrem. Então, isso é verdade também. Letra D está a dizer o seguinte, pela divisão de células pré-existentes, se formam novas células. Isso é devido à teoria celular, que diz que as células somente existem, ou seja, surgem de células pré-existentes. Então, isto que estão a dizer aqui, pela teoria celular. Depois, letra E está a dizer o seguinte, como não possuem células, os vírus, veja, o que estão a dizer aqui, agora é verdade, como não possuem células, os vírus, como por exemplo, ou seja, por exemplo, o SARS-CoV-2, dependem das outras células de outros seres vivos para realizarem as suas atividades vitais. É isso que eu comentei na letra A, dizendo que os vírus não possuem células, ou seja, são parasitas intracelulares obrigatórios. Logo, esta opção também está certa. Então, a única opção incorreta é exatamente a letra A, que corresponde à nossa certa da nossa pergunta, ok? Muito bem, vamos para o número 2, diz o seguinte, não fazem parte das células do corpo humano. Então, vamos lá ver aqui. Letra A está a dizer células, as células sanguíneas, essas fazem. Então, de lembrar que nós queremos aquelas que não fazem parte, ok? Então, estas fazem células sanguíneas. Estamos a falar de macrófagos, ok? Eritrócitos, ok? Leucócitos, são as células sanguíneas defesas por aí. Letra B está a dizer as células ósseas, nesse caso, também fazem parte, ok? Células condrócitos, condroblastos, ok? Então fazem parte também, são células ósseas. Letra C está a dizer o seguinte, as células epiteliais, então também essas também, células epiteliais também fazem parte. Nós queremos saber qual das partes das células do qual não faz parte, ou seja, queremos células que não fazem parte do corpo humano. Então, células epiteliais nós encontramos nos tecidos epiteliais. Então, se são tecidos, encontramos células, um conjunto de células formam tecidos nesse caso. E letra D está a dizer células musculares também fazem parte. Células musculares encontramos nos músculos, ok? E a única opção que sobrou só pode ser ela mesma, as células guardas. Estas não fazem parte do corpo humano. São células que fazem parte dos vegetais, nesse caso. Células guardas encontramos lá nos ostíolos, que contribuem para o processo de transpiração que ocorre lá nos estômagos das plantas, ok? Então, basicamente, a nossa resposta para o número 2, que são as células que não fazem parte do corpo humano, é exatamente a letra E, ok? Muito bem, vamos para o número 3, diz o seguinte, indique o que está incorreto em relação às funções dos organelos nos animais. Então, vamos lá ver, vamos lá brincar com esses organelos. Estão a dizer que, letra A, o núcleo armazena o material genético, DNA, no organismo. Isto sim está certo, o núcleo tem essa função e também tem a função de síntese proteica, isto está certo, bem certinho. Letra B está a dizer os ribossomos participam na síntese proteica, também isto aqui está certo, ok? Os ribossomos têm a função de síntese proteica. Letra C está a dizer o ergatoplasma ou retículo endoplasmático rugoso, ok? Este nome é meio novo para mim, então, ok. Então, o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela produção de energia na forma de ATP. Pecaram por colocar em produção de energia. Isto quem faz são as mitocôndrias, ok? Então, esta opção está errada. O retículo endoplasmático rugoso tem a função de síntese proteica. Então, se eles querem a relação incorreta, então é exatamente a nossa letra C. Analisando as demais, os lisossomos, letra D, participam na digestão intracelular. Isto também está certo, está bem certinho. E letra E está a dizer os centríolos participam na divisão celular formando o fuso cromático. Isso também está bem certo, ok? Muito bem, vamos para o número 4, diz o seguinte, as células possuem nesse caso um envoltório externo, espesso e relativamente rígido, é conhecido por parede celulósica ou membrana esquelética celulósica, são. Então, basicamente, estava a falar da parede celular, nós devemos lembrar quais são as células que apresentam parede celular. Estamos a falar basicamente do quê? Célula das plantas. Então, vamos lá ver na letra A, está a dizer o seguinte,
Células nervosas não apresentam parede celular, ok? Não tem parede celular celulósica, nesse caso, como estão a dizer aqui. Então, este aqui não. A letra A está incorreto. Os neurônios não têm parede celular. Letra B está a dizer células animais, também não possuem esta parede celular celulósica, que estão a dizer. E exatamente a letra C, que diz que são células vegetais, que são das plantas. As células sanguíneas também não possuem, linfáticas também não, ok? Muito bem, vamos para o número 5. As estruturas celulares originadas pela fusão dos lisosomos com os fagossomas são designadas por... Então é só se lembrar que os lisosomos têm a função de digestão intracelular. Os fagossomos também têm uma função similar, que é a função fagocitária. Então nós basicamente estamos a tratar dos vacúolos digestivos, ok? Então estamos perante uns vacúolos, eles formam vacúolos digestivos, têm a função de digestão, ok? E letra B está a dizer lisossomas, estamos a unir lisossomas com os fagossomas, então não pode ser a mesma coisa, tem que ser uma coisa diferente, por isso que está errado a letra B. Letra C está a dizer desmossomas, desmossoma seria uma adesão da membrana basal, ok? Que une o tecido epitelial com a lâmina, com o tecido conjuntivo nesse caso. E letra D está a dizer estomatossomas, também não seria. E letra E está a dizer polissomas. Polissomas é um conjunto de vários ribossomos, se não estou em erro, ok? Então seriam os polissomas de vários lisossomos nesse caso, não ribossomos, se não estou a fazer confusão, ok? Então, o número 6 diz o seguinte: nas células, a água se movimenta livremente através da membrana, sempre no sentido do local de menor concentração. Então, temos aqui, está-se a movimentar no local de menor concentração, ok? Para o de maior concentração, muito bem, do soluto. Então, este mecanismo é designado por... Então, parando por aqui, antes de terminar, eu tenho que lembrar que quando falamos de transporte através da membrana plasmática, devemos lembrar de dois tipos. Temos o transporte ativo e o transporte passivo, em que o transporte passivo não requer energia e o transporte ativo requer o gasto de energia em forma de ATP. Então, aqui nos interessa o transporte passivo, que é dividido basicamente em três, né? Difusão simples, difusão facilitada e osmose, em que a difusão simples e facilitada é basicamente a passagem do soluto do local mais concentrado para o menos concentrado. Do soluto, nesse caso, enquanto que a osmose é a passagem do solvente, nesse caso, solvente, estamos a dizer de água, do local mais concentrado para o do local menos concentrado, nesse caso, para o mais concentrado, como estão a referir aqui, e é a passagem de água. Estão a dizer nas células a água se movimenta, então é a passagem de água do local menos concentrado, de menor concentração, para o local de maior concentração. Então esse é um tipo de transporte passivo que nós designamos por osmose. Então se é osmose, a nossa primeira frase tem que ser o quê? Osmose, ok? Então este primeiro traço, este mecanismo é designado por, então tem que ser osmose. Então eu risco letra A porque começou com endocitose, é um tipo de transporte passivo, ativo nesse caso por vesícula. Letra B está a dizer transporte passivo, é transporte passivo sim, mas não especificou, pode ser difusão simples, pode ser difusão facilitada, mas segundo o texto aqui, está-se a tratar de osmose, então está errado aqui. Letra C começou com transporte ativo, não é? Transporte ativo requer energia. Letra D começou com transporte, começou com pinocitose, é um tipo de transporte ativo, também requer energia, e está exatamente representado na letra é a nossa resposta, ok? Porque é a única alternativa que aqui foi representada que começa com a palavra osmose, ok? Se tivesse uma outra alternativa que começasse com osmose, basicamente teríamos duas alternativas e iríamos analisar outras vertentes. Então, basicamente, esta é a certa. Não sei porque que não está a marcar, mas ok. Então, esta aqui é a nossa certa, né? É a letra E. E analisando, ou seja, terminando o texto, está a dizer o seguinte: então é designado por osmose. E a pressão com a qual a água é forçada a atravessar a membrana é a pressão osmótica, lógico, né? Indica a opção, então exatamente osmose e pressão osmótica. Muito bem, vamos para o número, nesse caso o número 7, que diz o seguinte: em alguns estágios de vida de algumas células, os pequenos vacúolos dispersos no citoplasma se fundem formando um único vacúolo grande e central. Isso acontece Então queremos saber, acontece onde? Então acontece onde este processo? Estamos a dizer vários vacúolos, estamos a dizer que no estágio pequenos vacúolos, ok? Então estamos a dizer os pequenos vacúolos dispersos no citoplasma se fundem formando um único vacúolo grande e central, ok? Um vacúolo grande e central. Então isso acontece onde? Isso acontece nas células animais? Não, nas células animais não acontece isso, temos pequenos vacúolos nas células animais, exatamente nas células vegetais. Nós já sabemos que há uma pequena diferença dos vacúolos nas células animais e vegetais, é que nas células animais os vacúolos são menores e nas células vegetais os vacúolos são muito maiores, que quase ocupam todo o citoplasma, ok? Então é por conta disto, pequenos vacúolos se juntam e formam um grande vacúolo dentro do citoplasma. Isso acontece nas células vegetais, ok? Muito bem, então nas mitocôndrias não seria, hemácias também não, e nem nas células nervosas, ok? Muito bem. Número 8 diz o seguinte: o que está incorreto no que respeita à mitose. Então estamos a analisar a mitose. Muito bem, vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: é um processo importante para o crescimento do organismo, de organismos multicelulares. Isso sim, é uma das funções biológicas, tem a função de crescimento somático, ou seja, do crescimento das nossas células somáticas, enquanto que a meiose tem a função do crescimento das nossas células gaméticas, tem a ver com gametas, ok? Então, letra B está a dizer o seguinte: ocorre nas células somáticas dos seres
humanos. Então, isso que eu comentei ao analisar a letra A, está certo também. Nós queremos a incorreta sobre a mitose. E letra C está a dizer é importante para a regeneração dos tecidos, também está certo. É uma função biológica da mitose, ok? E letra D está a dizer é um processo contínuo, mas podendo se dividir em várias fases, ok? Também está certo. Estamos a dizer que temos a fase de prófase, metáfase, a anáfase, telófase, por aí. São 4 fases, se não me engano. E letra E está a dizer que se é a única que falta, então é exatamente a nossa resposta, né? Está a dizer que a prófase é a fase mais curta da mitose. Não, a prófase não é a fase mais curta, é a fase mais longa, por acaso, ok? Então, basicamente, é a nossa resposta para o número 8, a nossa incorreta, ok? Muito bem, vamos lá. Número 9 diz o seguinte, que questão. Vamos lá, nas células vegetais podem ser encontrados diferentes mecanismos que permitem a resistência ao acúmulo de metais pesados, como por exemplo o cádmio, o zinco e o chumbo, existentes no solo, resultantes das atividades industriais. Esses mecanismos incluem a imobilização desses metais pelos polissacáridos, ok? Por exemplo, a pectina e a formação de complexos com ácidos orgânicos, que ficam no interior de um organelo celular que ocupa o maior volume da célula, ok? Então estamos a dizer, os locais na célula vegetal onde ocorrem os mecanismos acima citados são respectivamente, eu fiquei perdido só ao ler esse texto, eu não tirei nenhuma informação. Ok, enfim, vamos lá começar. Nas células vegetais encontrar diferentes mecanismos que permitem a resistência ao que? Acúmulos de pesados, cádmio, o que é resultante da atividade industrial. Esses mecanismos incluem a imobilização de metais, processos polissacarídeos. Então, polissacarídeos... Então, veja o que... Imobilização dos metais desses metais pelos polissacarídeos. Então, polissacarídeos, deixa eu apagar isso. Então, se estamos a falar de polissacarídeos, estamos a falar de açúcares, ok? Açúcares, ok? Por exemplo, a pectina e a formação de complexos dos ácidos orgânicos, ok? Ácidos orgânicos, muito bem, que ficam no interior de um organelo celular que ocupa o maior volume da célula vegetal, ok? Muito bem. Então, eu sei que então, este organelo celular armazena aquelas todas as substâncias e ocupa o maior espaço no organelo celular. Olha aqui, esta pergunta aqui, para quem está atento, já conseguiu matar a resposta, porque eu comentei que o vacúolo das células de animais é pequeno, as células vegetais ocupam quase todo o citoplasma. Então, essas todas as substâncias que foram aqui descritas ficam armazenadas no vacúolo, ok? Então, ficam armazenadas no vacúolo. E estes mecanismos que permitem a resistência, mecanismo que permite a resistência, estamos a falar do quê? Algo que permite a resistência, estamos a falar concretamente da parede celular, que é a resistência, que é a parede que dá resistência e sustentação à célula. Então estamos a falar, a primeira coisa é parede celular, resistência, ok? E depois a segunda coisa, essas todas as substâncias que aqui foram descritas são armazenadas aonde? Num compartimento, ou seja, num organelo que ocupa quase todo o citoplasma. Estamos a falar basicamente do vacúolo, ok? Então, a nossa sequência tem que ser o que? Resistência é o que? Parede celular. Veja que todas as alternativas começaram com parede celular. E este organelo que ocupa quase todo o citoplasma, estamos a falar do vacúolo. Okay? Então, a nossa resposta basicamente é a letra B, sem discutirmos. Então, parede celular e vacúolos, ok? Então, vamos lá. Analisando mais rapidamente, estamos a falar em mitocôndria, está errado, porque mitocôndria é síntese de ATP, não armazena quase muita coisa e nem ocupa todo o citoplasma. Núcleo também é uma porção é um organelo que não tem um volume tão considerável que possa ocupar todo o citoplasma. E aqui, cloroplasto tem a função de fotossíntese, então ribossomos também são pequenos grânulos, então não ocupa exatamente isto, o vacúolo e a parede celular, ok? Muito bem. Então, indo para a questão número 10, diz o seguinte... A sequência da espermatogênese é a seguinte: espermatogônias, dando origem a espermatocitos 1, dando origem a espermatocitos 2 e dando origem a espermatídeos. E por fim, espermatídeos dando origem a espermatozoides. Então, o que querem? Querem saber quantos espermatozoides serão produzidos a partir de 100 espermatocitos 1. Então, basicamente, aqui nós devemos lembrar da gametogênese. Nós sabemos que existem dois tipos de gametogênese, feminina e masculina. Ou seja, a gametogênese feminina chamamos de ovogênese e gametogênese masculina chamamos de espermatogênese. Então aqui está-se a tratar basicamente da gametogênese masculina, porque está-se a tratar de espermatozoides, né? Os que produzem espermatozoides são os do gênero masculino nesse caso. Então trata-se de gametogênese masculina. Muito bem, então nós devemos lembrar que existem 4 fases. Não nos interessa tanto as fases, mas sim o processo que ocorre nessas fases. Ok? Então nós temos a primeira fase, em que nós temos uma célula... primeira fase basicamente seria a divisão celular, depois seria a multiplicação dessas células que acabaram se originando por sucessivas divisões celulares mitóticas por aí, depois seria o crescimento, depois do crescimento seria o que? A maturação, diferenciação e é por aí. São 4 fases, ok, não nos interessa.
Ok, vamos lá colocar um esquema, o que eles querem aqui, vamos lá, eu quero... Então, eles estão a dizer o seguinte, primeiro tinham espermatogônias, então vamos lá supor que esta célula vermelha é a espermatogônia, é a célula. Então, se esta célula está a sofrer sucessivas mitoses, então se está a sofrer sucessivas mitoses, estamos a falar que aqui estão a ocorrer várias mitoses. E se é mitose, nós sabemos que a mitose tem característica de uma célula do gene em que vai se dividir em duas células iguais, ok? Em que uma célula dá origem a uma outra célula em que o número desta célula originada é exatamente igual ao número da célula que gerou esta célula, ok? E o número de cromossoma também é conservado, ou seja, dá origem a duas células filhas em que o número de cromossoma é exatamente igual ao número de cromossoma da célula mãe. Então, basicamente, se nós aqui eu vou escrever aqui que é mitose, esse M, deixa eu escrever com um M com uma outra cor nesse caso. Então, eu estou a referir que este vermelho estamos a tratar da mitose. Então, esta divisão mitótica vai dar origem a uma célula do gene também. Por quê? Porque uma mitose, divisões mitóticas dão origem a células do gene, em que o número de cromossomas dessa célula é exatamente igual ao número de cromossomas da célula filha. Ok? Estamos a falar número de cromossomas. E o número de célula, lógico, vai manter, né? Vai se manter. Número de cromossomas, assim como o número de células. Agora, vamos lá nos situar. Então, aqui nós estamos a tratar de quê? Aqui neste primeiro ponto onde tem M, é espermatogônia. Então, vou colocar aqui gônia. Ok? Gônia somente. Então, este M azul é gônia. Agora, por sua vez, esta célula que deu origem, que foi originada através de gônia, eu vou enumerar como quem? Espermatocito 1. Então, só vou colocar cito 1, ok? Cito 1. Vou colocar a vermelho este 1. Então, aqui é cito 1, ok? Espermatocito 1, esta célula aqui, o gônia originou, ok? Então, aqui no cito 1, já começamos por meiose. Qual será a meiose? Nós já sabemos que na divisão celular existem dois tipos de meiose. Meiose 1 e a meiose 2, ok? Então aqui seria basicamente a meiose 1. Então, se nós já entramos na meiose, aqui no cito 1 estão a ocorrer divisões meióticas. Isso implica dizer que as células que vão ser originadas basicamente será uma célula diploide, que é esta aqui, que o gônia originou, e vai se dividir em duas células. Na meiose 1, dá origem a duas células filhas. Agora, este cito 1 vai dar origem a duas células filhas, que vai ser haploide, duas células haploide, célula N e uma outra célula N, ok? Em que o número de cromossomas desta célula aqui é a metade do número de cromossoma da célula mãe. Só que aqui estamos a falar, nesta pergunta que nos foi proposta, estão a falar de células. Quantos espermatozoides serão produzidos a partir de 100 espermatócitos? Espermatocitos 1. Então aqui são células, não são cromossomas, ok? Então estamos a tratar de células. Se fosse cromossomas, aí sim, mas ok, vamos lá terminar nosso raciocínio. O que eu estou a dizer aqui? Eu estou a dizer que o cito 1, que é a meiose, por ser meiose, o gônia, eram mitoses, divisões mitóticas. Divisões mitóticas deram origem a cito 1, que é o quê? Estamos a começar divisões meiótica e vai ser o quê? Meiose 1. Agora, meiose 1 dividiu-se em duas células filhas, ok? Então, dividiu-se em duas células filhas. E estas duas células filhas, nessas duas células filhas, nós estamos a dizer que este processo que eu originei aqui, estas duas células filhas aqui, estamos a tratar de quê? Estamos a tratar de cito 2, ok? É cito 2, basicamente. Então, posso escrever aqui cito 2, ok? Agora, se aqui é cito 2, esse cito 2, essas duas células NN, estamos no cito 2, essas duas células vão se dividir de novo, porque é uma meiose. Então, na meiose, uma célula divide-se em duas outras células filhas, ok? Em que o número de cromossoma é exatamente o que é a metade do número de cromossoma da célula mãe, mas o número de células é conservado, é mesmo, a quantidade de células é a mesma. Então estamos a dizer que nestas duas células originadas aqui, ok, vão se dividir novamente. Então nós teríamos o quê? Nós teríamos basicamente aqui, a célula N dividiria-se em duas células, em que o quê? O número de célula é o mesmo, então seria N e aqui N, ok? E o mesmo vai acontecer para cá. Para cima também, vou colocar a vermelho não. De roxo. Então aqui o mesmo iria acontecer. Então esta célula também iria se dividir em N, ok? E outra célula N. Ok? Então esta célula dividiu-se em 2 e esta outra célula em 2. Logo no total temos quantas células? 4 células. Por isso que nós dissemos que na meiose é uma divisão em que uma célula do gene dá origem a 4 células filhas, em que o número de cromossomas das células filhas é a metade do número de cromossomas da célula mãe que originou essas 4 células filhas. Agora, olhando para as células, o que nós queremos saber? E aqui, no final, estava a esquecer. Então aqui é o quê? Aqui, essas 4 células que eu originei, essas duas células azuis e essas duas células roxas, estão o quê? Estão na mesma fase, só que em virtude do espaço, por isso estão assim. Em condições normais estariam alinhadas. Então, essas 4 células, estamos a falar basicamente da fase de... Depois de cito 2 vem o quê? Depois de cito 2 vem tídeos, espermatídeos. Então, aqui, esses são espermatídeos, ok?
Então esses quatro aqui, esses quatro são espermatídeos. 1, 2, 3, 4. Essas quatro células haploide, N, são espermatídeos. E por fim, esses espermatídeos vão gerar o quê? Esses espermatídeos, por fim, geram espermatozoides, ok? Então aqui vão gerar espermatozoides. Então vão gerar espermatozoides. Aqui vão gerar espermatozoides, espermatozoide e espermatozoide. Então essas quatro células vão gerar também 4 espermatozoides, ok? Muito bem, agora vamos lá, questão que nos foi colocada. Eles estão a dizer a partir de o quê? 100 espermatocitos 1. Agora, nós vamos para cá. Onde que está o cito? Qual é a cor que é de colocar aqui, para estar visível? Ok, vou colocar esta. Ok, vamos lá. A partir de 100 espermatocitos, onde é que está cito? Cito está aqui no célula do gene. Então, nós temos aqui cito. Temos quantas células? 100. Ok? Temos 100 células de cito. Temos 100 células de citos. Se nós temos 100 células no cito é a meiose, então essas 100 vão se dividir em o quê? Em duas células, N e N. Perceba que o número de células conservou-se, mas o número de cromossoma é a metade. Se pedissem o número de cromossomas, seriam basicamente 50. Então iria originar uma célula com 50 cromossomas e aqui uma célula N com 50 cromossomas. Se fosse cromossomas, mas como são células, vai originar duas células N, N, em que esse N, N é o número de células. Então aqui vai originar o quê? Uma célula, nesse caso, com o quê? Aqui vão ter 100, ok? Então aqui teremos 100 células, aqui 100. E aqui em cima também, esta outra célula terá quantos? Qual é o número de célula dela? Então também serão 100 células. Então deu origem a 100 células. Então uma célula de 100, uma célula dos genes que tinha 100 células, 100 espermatocitos, deu origem a duas células, em que cada célula manteve o número de células da célula mãe nesse caso, ok? Muito bem. Então nós temos o quê? Nós temos 100 células aqui para a célula vermelha, e esta célula vermelha, por sua vez, dividiu-se em duas células roxas. E estas células roxas, o número de células que estas células roxas vão possuir será exatamente igual ao número de células que a célula vermelha tem, ok? Então a célula vermelha deu origem a duas células roxas, então vão ter o mesmo número de células. Se fosse cromossoma seria a metade, mas como é célula basicamente conserva-se, ok? Então aqui nós teremos basicamente aqui, eu terei 100 células roxas, 100 células roxas, e aqui terei 100 células roxas, e aqui também essa outra célula roxa terei 100 células roxas, ok? E o mesmo acontece para cá, eu tenho uma célula vermelha com 100 células, se dividiu em duas células por meiose, deu células haploides, só que o número de células será o mesmo, mas se fosse cromossoma seria 50 para cada um. Então basicamente aqui no azul também eu hei de ter o quê? Eu hei de ter o quê? 100 células azuis, e aqui também o número de células 100 células azuis. Então, o que eu preciso saber? Eu tenho que um espermatocito 1 com 100 células originou o quê? Originou duas células haploides, que é espermatocitos 2, como são duas células e cada célula tem 100. Cada célula tem 100. Não posso dizer que cada célula tem 100 células, mas ok. Cada célula possui 100 células, ok, posso assim dizer. Então, juntando as duas, teremos 200. Só que ainda não chegamos ao final. Cada uma das células, nos espermatocitos 2, cada uma tem 100 células, 100 células, 100 células. Essa de 100 células dividiu-se em duas células, mas o número de células dessas duas células originadas, a partir desta que tinha 100 células, manteve-se o mesmo número. Então, essas duas células originadas passou a possuir também 100 células, 100 células. E depois teremos o que aqui? 200 células. E aqui esta outra célula vermelha originou duas células. E cada célula que foi originada também tem 100 células, 100 células. E no total iríamos contar o que? Vamos contar as 4 células, porque é uma divisão por meiose. E se nós estamos a dizer que parte dos espermatocitos 1 até aqui, até ao espermatozoide, então nós estamos a dizer que vamos contar no final, vamos contar todas as células que foram originadas aqui no final. E quantas células nós originamos aqui no final? Originamos 100 células, aqui 100 células, mais 100, 200, e aqui mais 100, 300, e mais 100 aqui, mais 100 células, 400 células, ok? E essas todas as células já se diferenciaram, passam a ser espermatozoides, ok? Passam a ser espermatozoides. Essas 400 células originadas passam a ser espermatozoides. Então, nós estamos a dizer a partir de 100 espermatocitos, vamos originar quantos espermatozoides? 400. E se fossem perguntar quantos espermatocitos 2 iríamos originar apenas 200 espermatocitos 2, porque dos espermatocitos 1 para os espermatocitos 2, nós temos origem de duas células, e cada célula tem 100, 100, logo seriam 200. Logo, a partir dos espermatocitos 2 para o espermatídeo, temos origem de duas células, e aqui duas células, ou 4 células. Cada célula tem 100, 100, 100, 100, 400. E estas todas as células vão se conservar, porque aqui, basicamente, depois de espermatídeos, passam a ser espermatozoides. Logo, se temos 400 espermatídeos, teremos 400 espermatozoides, ok? Então, basicamente, a resposta para esta pergunta é a letra A, que diz nós vamos originar a partir de 100 espermatocitos, 400 espermatozoides, ok? É uma questão, basicamente, que eu não iria aqui queimar muito tempo. É só olhar, e sabendo as fases da espermatogênese, era só olhar e marcar. O que mais quis explicar mesmo
para que não erres uma pergunta similar a esta, caso apareça no próximo exame, ok? Muito bem, vamos para a próxima pergunta nesse caso, que é o número 11, que diz o seguinte: número 11. Nem todas as células apresentam um núcleo definido e delimitado por uma membrana nuclear. As células que apresentam um núcleo definido são designadas por... Então, basicamente, essa questão também é para crianças, ok? Então, nós queremos saber as células que têm núcleo. Então, nós já sabemos que existem dois tipos de células, eucariótica e procariótica. Procariótica não tem núcleo delimitado. Seu material genético se encontra disperso no citoplasma. E as eucarióticas são aquelas que têm uma membrana nuclear que separa o material genético do citoplasma, ok? Então, vamos lá, a letra trata de dizer células autótrofas. Autótrofas nem tem nada a ver. Sabe que é quanto à nutrição? Heterotróficas também é quanto à nutrição. E exatamente a letra C que diz células eucarióticas. Procarióticas não tem núcleo. Termófilas também nem tem nada a ver com a pergunta, ok? Muito bem, vamos para o número 12. Número 12 diz o seguinte: o citoplasma de células eucarióticas, de células... o citoplasma de células contém inúmeras estruturas membranosas que formam uma complexa rede de canais interligados. Rede de canais interligados, conhecido pelo nome de... Então, basicamente, estou a falar de uma estrutura que tem uma complexa rede de canais interligados. Não estamos a falar disto aqui. Rede de canais interligado é isto. Então, estamos a falar disto aqui, esta rede de canais interligados, estamos a falar de um retículo endoplasmático. Então, aqui tem que ser retículo endoplasmático, rede de canais. Muito bem, então eles são interligados entre si, ok? Esta é a rede de canais. Muito bem, então se estamos a falar de retículo endoplasmático, tem que começar com o retículo endoplasmático, que é o organelo. Então, aqui começou com dendritos, não tem nada a ver, está errado. Letra B, complexo de Golgi, está errado. Letra C, complexo de Golgi, está errado. Fico entre D ou E, retículo endoplasmático, retículo endoplasmático. Muito bem. Prosseguindo com a leitura, esta rede pode ser de dois tipos. Então, sabemos que retículo endoplasmático existem dois tipos, liso e rugoso, né? Em que o liso tem a função de síntese de lípidos e o rugoso síntese de proteína. Ok, vamos lá. O retículo endoplasmático, o quê? Que atua como uma rede de distribuição de substância no interior da célula. Ok, vamos lá ler o outro. E o retículo endoplasmático, não sei se é liso ou rugoso, que é responsável pela produção de proteína. Opa, nas células, pelo menos produção de proteína apareceu, que eu comentei, né? Que eu disse que um tem a função de síntese de lípidos e o outro tem a função de síntese de proteína. Então, esse de síntese de proteína apareceu. Então, esse é o segundo, eu já tenho a certeza que é o rugoso, ok? Aqui, segundo espaço, é rugoso. Então, esse último tem que ser rugoso. Então, tem que ser retículo endoplasmático liso e rugoso, ok? Então, a ordem tem que ser liso e rugoso. Então, estava entre E ou D. Retículo endoplasmático rápido, está errado isso aqui, exatamente a letra E. Letra D nesse caso, que diz retículo endoplasmático liso e rugoso. O rugoso é o último, que tem a função de síntese proteica. O liso tem a função de distribuição de substância no interior da célula. Essa função meio esquisita, eu só sei que tem a função de síntese de lípidos, né? É a função mais conhecida. Mas enfim, então a nossa resposta é exatamente a letra D, para o número 12. Vamos para o número 13, que diz o seguinte. O número 13 diz o seguinte, vamos lá. Analise atentamente as alternativas a seguir, indica aquela que representa corretamente as funções do núcleo. Então, nós queremos a função do núcleo, corretamente, correto. Controlar a respiração celular. Controlar a respiração celular, não, está incorreto isso aqui. Quem controla a respiração celular, quem tem a ver com a respiração celular é a mitocôndria, ok? Então está incorreto, não é função do núcleo. Promover a secreção de substância, isso aqui, secreção é aparelho de Golgi, secreção de substâncias, ok? Letra C está a dizer garantir a síntese de lípidos, isso aqui é retículo endoplasmático liso, nós já vimos aqui no número 12. Letra D está a dizer participar na síntese proteica e auxiliar na produção de RNA, exatamente, isso aqui está certo. Então esta aqui é a função do núcleo, tem a função de síntese proteica e controle do metabolismo da célula, ou seja, a produção de ácidos nucleicos, RNA e DNA. Letra E está a dizer realizar fotossíntese, isso aqui seria um cloroplasto, está incorreto. Número 14 diz o seguinte: a membrana plasmática é uma estrutura que separa o interior da célula do seu compartimento externo. Uma propriedade da membrana plasmática permite que algumas substâncias entrem com mais facilidade para o interior celular do que outras. Essa propriedade é designada por, então nós sabemos que é exatamente a permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que não entra. Letra A está dizer potencial osmótico, não é. Letra B, impermeabilidade. Impermeabilidade celular quer dizer que não permite a entrada de nada nem a saída de nada. E exatamente a letra C que diz permeabilidade seletiva, o que é capacidade de difusão não e nem potencial ativo. Muito bem, vamos para o número 15. Opa, fizeram para nós. Vamos para o número 16. Diz o seguinte: as afirmações que se seguem dizem respeito à divisão celular. Indique a que está incorreta. Então, nós queremos a incorreta. Vamos lá. Mitose é um processo de divisão celular que forma duas células filhas, ok? Cada uma com o mesmo número de cromossoma da célula mãe. Isto está certo, sim. Comentamos muito sobre mitose, divisão celular em que o número de cromossoma é exatamente igual ao número de cromossomas da célula mãe. Nós queremos a incorreta. As etapas da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Também está certo. Eu disse que são 4 fases que existem. Vamos lá. Letra C está dizendo o seguinte: no fim da telófase ocorre a citocinese. Telófase, citocinese, ou seja, a divisão do citoplasma
da célula gerando duas células filhas. Ok, no fim da situação, ok, vamos lá. Não tenho a certeza disso. Vamos lá ler outras perguntas, outras respostas. A função da meiose é garantir os gametas, que os gametas possuam metade do número de cromossomas da espécie, de modo que, no momento da fecundação, sejam restabelecido o número de cromossomas da espécie. Exatamente isto. Então, este aqui também está certo. Nós sabemos o processo da meiose. O processo da meiose, ok? O processo da meiose é o quê? Divisão meiótica tem a ver com... É um processo de divisão celular em que uma célula mãe divide-se em duas células filhas. E que o número de cromossoma das células filhas é a metade do número de cromosoma da célula mãe. Estão a dizer que possui a metade do número de cromosoma da espécie, ok? Então, esta também está certa. E letra E está a dizer a afirmação D é falsa. Não. A afirmação D não é falsa, é verdadeira. Então, se nós queremos a incorreta, então é essa aqui. Por mais que eu não saiba a letra C, mas a letra C está certo. No fim da telófase ocorre a citocinese. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok, prófase é o desaparecimento, telófase é o reaparecimento. Se reaparecimento, está a dizer citocinese, divisão citoplasma garantido de... Ok? É isso. Ok. Já lembrei. Telófase, sim, é uma divisão do citoplasma, nesse caso, das células. É isso. Se não só fazer confusão. Mas ok, já encontramos a resposta correta. Então, para o número 16 é exatamente a letra E, que diz que a letra D é falsa. A letra D é verdadeira. Então, esta aqui, consequentemente, está certa. Ok? Muito bem, vamos para o número 17. Diz o seguinte. Em relação ao processo de produção de energia, considere as afirmações 1, 2 e 3 abaixo apresentadas e indique as alternativas apresentadas que apresentam as afirmações corretas. Então, nós queremos a correta. Ponto 1 está a dizer a fosforilação oxidativa ocorre nas cristas mitocondriais. Bom, aqui estamos a falar de respiração. Quando falamos de respiração celular, você tem que lembrar de 3 coisas que ocorrem. Temos a glicólise e depois vem o quê? Depois tem o ciclo de Krebs e temos a cadeia transportadora de eletrões. Esta cadeia transportadora de eletrões é lá onde ocorre a fosforilação oxidativa, ok? Então você tem que saber onde que ocorre cada fase. Vamos lá. A cadeia transportadora de eletrões está ligada à fosforilação oxidativa, ok? Mas não é a mesma coisa, mas está ligado. Muito bem, então vamos lá. Nós sabemos que a glicólise ocorre no citoplasma da célula. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, dentro das mitocôndrias. E a cadeia transportadora de eletrões, que está ligado à fosforilação oxidativa, ou seja, um é o inverso do outro. Não tem como ocorrer a fosforilação oxidativa sem ocorrer a cadeia transportadora de eletrões, ok? Um depende do outro. Então, essas duas coisas ocorrem sim nas cristas mitocondriais. Glicólise e citoplasma. O ciclo de Krebs, matriz mitocondrial e a cadeia transportadora de eletrões e fosforilação oxidativa nas cristas mitocondriais. E é o que estão a dizer aqui. Então, o nosso ponto 1 está certo, sim, que diz que a fosforilação oxidativa ocorre nas cristas mitocondriais. Ponto 2 está dizendo a fase aeróbica. Há uma alta produção de energia, de ATP nesse caso. Também certo, está certo, ok? Na fase aeróbica, que é a oxidação, estamos a falar da glicólise. E glicólise é anaeróbia, né? Estamos a falar do ciclo de Krebs e cadeia transportadora de eletrões. Há uma grande produção de energia aqui, basicamente oxidação completa da glicose, e estamos a falar em torno de 38 ATPs, 32 a 38 ATPs. Então, uma grande quantidade de energia produzida, ok? Então, basicamente, esta também corresponde a uma verdade. E letra ponto 3 está a dizer a fermentação é um processo de respiração aeróbica, por meio da qual as células obtêm energia. Sim, as células obtêm energia, mas eles pecaram quando disseram que é um processo de respiração aeróbio, ok? Aeróbica. O processo de respiração aeróbio é um processo que envolve oxigênio. Fermentação não envolve oxigênio, ocorre na ausência de oxigênio. Portanto, é um processo de respiração anaeróbio, ok? Então, estamos a dizer que o nosso ponto 3 está incorreto. Então, se o ponto 3 está incorreto, eu risco letra C, risco letra D e, basicamente, as nossas respostas passam a ser o ponto 1 e 2 que estão certas, que está representado na letra E, ok? Muito bem, vamos para o número 18 diz o seguinte: no final de um processo de divisão celular por meiose, cada uma das células resultantes tinham 23 cromossomas. Qual é o número de cromossomas da célula em causa? Basicamente, essa questão aí já cantamos muitas vezes, que o meiose é um processo de divisão celular aqui. Uma célula mãe divide-se em 4 células filhas, em que o número de cromossomas dessas 4 células filhas é exatamente a metade do número de cromossomas da célula que originou estas 4 células filhas. Então, basicamente, estamos a tratar disto aqui. Eu tenho uma célula aqui, vou dizer que é uma célula N maiúsculo, que é a célula mãe, e vai dar origem a 4 células filhas, ok? Então vai dar origem a 4 células filhas N. E esta célula era 2N, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Então eles estão a dizer aqui que o número de cromossoma destas células haploides era 23, ou seja, que
é 23, aqui é 23, aqui é 23 e aqui é igual a 23, cromossoma, para cada uma delas. Então, se cada uma das células é 23 cromossoma, nós já sabemos que o processo da meiose é um processo em que o número de cromossoma destas células filhas, é a metade do número de cromossoma da célula mãe. Isso implica dizer que eu posso fazer uma pequena, posso muito bem não fazer nenhuma equação. Por quê? Eu sei que o número de cromossoma da célula mãe, ou seja, N da célula mãe, ok? O número de cromossoma da célula mãe é exatamente igual ao número de cromossoma. Vamos lá. Eu posso dizer que a célula N que foi originada, que esta célula N aqui, este N minúsculo, o número de cromossoma da célula N é exatamente igual ao quê? Ao número de cromossoma da célula mãe, ok? Da célula mãe, dividido por 2, porque é a metade. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, o número de cromossoma da célula filha é 23. Então, aqui é 23, que é 23 para a célula filha. Tem que ser igual ao quê? Ao número de cromossoma da célula mãe que eu quero saber, dividido por 2. Veja que aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 23, é exatamente igual a N, ok? É exatamente igual a N dividido por 2. Então, aqui, basicamente, eu tenho uma pequena equação, né? Ok? Então, eu tenho aqui, está sobre 1, é só fazer multiplicação, produto dos médios extremos. Eu tenho que 1 vezes N é exatamente igual a N, e 23 vezes 2 é exatamente igual a 46, cromossoma. Então, este é o número de cromossoma da célula mãe. Isso aqui nem precisava fazer isso, só de eu saber que o número de cromossoma das células filhas é a metade do número de cromossoma da célula mãe. Então, se o número de cromossoma dessas células filhas é 23, então a mãe tem que ter o quê? Tem que ter o dobro do número de cromossoma dessas células filhas, que é exatamente fazer 2 vezes o 23, que dá 46 cromossoma. Isso na divisão meiótica, ok? Se fosse uma divisão por mitose, ia marcar exatamente o número de cromossoma é igual, conserva. Então, basicamente, a nossa resposta aqui é exatamente a letra E, né? Que diz 46 cromossomas. Então, tem que ser 46 cromossomas, o número de cromossoma da célula mãe que originou essas 4 células com 23 cromossomas, ok? Muito bem, vamos para o número 19, né? Está a dizer o seguinte, a qualidade do solo é um aspecto importante para o bom desenvolvimento das plantas. Considera-se que o solo é rico quando, então o solo é rico quando o que? Isso aqui até acho que uma criança marca, né? Basicamente é rico quando contém todos os componentes que a planta possa precisar para o seu desenvolvimento, ok? Então vamos lá ver, apresenta abundância de micro-organismos? Não pode ter só micro-organismos, também outros elementos, macro-organismos, sais minerais, água por aí, sais minerais podem ser água, eletrólitos, por aí vai. Letra B está a dizer possui uma grande quantidade de areia. Não, pode ter areia, mas não ser um solo adequado para desenvolver uma planta. Letra C está a dizer possui e pode fornecer todos os minerais que a planta necessita. Isso aí mesmo. Então tem que ser um solo que possui todos os minerais que a planta possa precisar. Possui pouca argila? Não tem nada a ver, ok? E aqui tem abundância de micronutrientes e ainda que lhe faltem macronutrientes? Não. Okay, então a resposta é exatamente letra C para o número 19. Número 20 está a dizer o seguinte, opa, estamos na metade. Então o 20 diz o seguinte, os vegetais são constituídos por conjuntos de células que formam vários tecidos e que desempenham processos fisiológicos, ok? Fundamentais do seu desenvolvimento, ao seu desenvolvimento. Indique qual das seguintes funções não é realizada pelo mesófilo. Bom, o que seria mesófilo? Mesófilo basicamente seria um conjunto de tecidos, ok? Tecidos vegetais nesse caso, ok? Parenquimáticos que basicamente contribuem para o processo fisiológico das plantas, ok? Então, basicamente, vamos lá ver. Letra A está a dizer o seguinte. Então, são todos tecidos vegetais. Então, vamos ver a letra A nesse caso. A transpiração, estamos a dizer que transpiração será que faz parte do mesófilo? Claro que faz. Então, se estamos a falar de todos os tecidos vegetais que contribuem para o seu processo fisiológico, a transpiração faz. Por quê? Transpiração é um processo de perda de água em forma de vapor nas folhas. Então, as folhas fazem parte dos tecidos das plantas parenquimáticos, ou seja, ok? Então, faz parte. Então, isso vai fazer parte do mesófilo, ok? Ou seja, desses tecidos vegetais, desse conjunto de tecidos vegetais que fazem que fazem parte desse processo fisiológico das plantas, ok? Então, a transpiração faz parte, porque ocorre nas folhas, e as folhas é um conjunto de tecido, é uma parte da planta, então vai fazer parte. E letra B está a dizer transporte de solutos. Transporte de solutos orgânicos também faz parte, porque o que faz a condução desses solutos, estamos a falar de vasos
estamos a falar de tecidos condutores. Então, esses tecidos condutores também fazem parte dos processos fisiológicos das plantas. Então, também faz. Letra C está a dizer condução e transporte de água e sais minerais. Também quem faz é um tecido condutor que faz parte da planta, ok? Trocas gasosas, letra D, também faz parte, ok? Porque as trocas gasosas basicamente ocorrem lá nos estomas, ok? Então, vai fazer parte também. E basicamente a única que sobrou é a reprodução. A reprodução não faz parte deste conjunto de tecidos vegetais que contribuem para o processo fisiológico nas plantas, ok? Então, se eles querem a nossa exceção, é a nossa resposta que é a letra E, para o número 20, ok? Muito bem. Vamos para o número 21, que diz o seguinte: analisa as frases. A eliminação de água no estado líquido pelos vegetais, pelos vegetais, nesse caso, ocorre através dos hidatódios. Então, ocorre através dos hidatódios. Então, sabendo que a primeira frase é hidatódios, eu risco letra A, começou com netários, risco letra C, começou com lenticela é a eliminação de águas através do caule, por aí vai. Fico entre letra C e hidatódios, pode ser, letra D, hidatódios, pode ser, risco letra E, que diz estomas. Estomas é eliminação de água na forma gasosa, ok? E depois, continuando, então é hidatódios, e é conhecido pelo nome de hidatódios. Ok. Através dos hidatódios. E é conhecido pelo nome de gutação. Então vai ter que ser hidatódios, gutação. Hidatódios, gutação. Aqui hidatódios, sundação. Não. É sundação sim, mas ou exudação, não. Estragou aqui. Então exatamente a letra C que diz hidatódios, gutação ou sundação. Exatamente a nossa resposta. Ok? Muito bem, vamos para o número 22. Diz o seguinte: envolvendo uma planta com um saco plástico, uma planta que esteja num vaso depois de algum tempo, observa-se que a parede interna do saco plástico cobre-se de gotícula de água. Esta foi perdida pela planta pelo processo denominado de... Então, se nós te cobrimos, você está a ver esta resolução, te cobrimos num saco plástico, tu não tens acesso ao ar, basicamente o que vai acontecer depois de um tempo, tu vais começar a transpirar, perder água na forma de vapor, ok? Então, as plantas também realizam esse processo de transpiração, então vão perder água através de transpiração, que está exatamente representado na letra B, ok? Então, vão transpirar e essa água vai condensar no plástico e por isso que no saco plástico observamos a presença de água. Respiração não seria nem fotossíntese, condensação também não. Condensação é o processo em que a água perdida pela transpiração vai se condensar no saco plástico. Ok? Então vamos para o número 23, diz o seguinte: para que as flores de um vaso durem mais tempo, devem ser mergulhadas na água depois do corte da haste ou pé da flor, né? O objetivo deste procedimento é de garantir a continuidade da condução da seiva bruta, ok? E tal fenômeno é possível devido à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio, ok? Entre a planta e o meio, onde ela se encontra, que são respectivamente... fiquei perdido, eu já nem sei nada aqui. Ok, vamos lá, objetivo de grande... Vamos lá. Para que flores de um vaso durem mais tempo, devem ser mergulhadas na água. Depois do corte de haste de pé ou flor, ok? O objetivo desse procedimento é garantir a condução da seiva bruta, ok? Diferença de osmolaridade entre a planta e o meio. Ok, então vamos lá. Querem brincar conosco? Então, basicamente, eles estão a dizer que se eu tenho um recipiente aqui, tenho uma folha, tenho uma flor, para que ela dure mais tempo, vamos lá supor que este que eu desenhei aqui é um vaso. Então aqui é um vaso. E eu vou colocar dentro deste vaso uma planta vermelha, ok? Uma planta vermelha, não sei se existe. Então esta aqui é uma planta. Então para durar muito tempo, eu estou a colocar ela na água. Só que o que acontece? Tem água e areia, o que é? Mas o importante é água. O que acontece? Acontece que esta planta tem que absorver água, ok? Conduzir seiva bruta, como estão a dizer aqui. Condução de seiva bruta. Então ela tem que absorver água deste vaso para o interior do caule da planta. Então, para absorver esta água aqui, isso implica dizer o quê? Lembram daqueles transportes que eu comentei? Existem passivo e ativo, mas aqui o que nos interessa é passivo, que é dividido em difusão simples, facilidade e osmose. Então, isso implica dizer que aqui vai ocorrer uma osmose. Por quê? A água vai ter que sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, se a água tem que entrar no caule da planta, isso implica dizer que no meu vaso tem que ter pouca concentração, porque a água tem que sair do vaso para dentro da planta. E se no meu vaso tem que ter pouca concentração, o que nós chamamos quando tem pouca concentração? Nós chamamos que o meio é hipo, ok? Nós chamamos que é um meio hipotônico, ok? Então é um meio
hipotônico dentro do vaso. E aqui querem o quê? Veja que no meu vaso é hipotônico. E, consequentemente, dentro da minha planta, será o quê? Será hipertônico. Hipertônico. Ok? Hipertônico. Por que hipertônico? Porque tem maior concentração em relação ao vaso. Logo, a água vai sair dentro do vaso, que tem pouca concentração de sais minerais, por aí vai, para o interior, no interior do caule, que tem muita concentração. Ou seja, eles querem saber a diferença de osmolaridade entre a planta e o meio. Então, qual é a lógica aqui? Eles querem saber entre a planta. Então, eles querem saber entre a planta. Eles querem essa ordem. Então, eles querem a planta, ok? Planta e o meio onde ela se encontra. Então, diz para mim, planta é o quê? Dentro deste caule da planta. Exatamente o quê? Exatamente hipertônico, ok? E aqui, o meio estamos a dizer no vaso, é o quê? Hipotônico. Então, a sequência é essa, hipo. Prontos, vamos lá ver. Letra A começou com o quê? Começou com hipo, tá errado? A primeira frase tem que ser hiper, que é a planta. Letra B começou com iso, tá errado? Letra C começou com hipertônico, pode ser. Letra D começou com hipo, tá errado. Letra E começou com hiper, pode ser. Então vamos lá ver a segunda frase. Hiper, hipo. Letra C, hiper, iso. Estragou quando colocaram iso aqui. Então exatamente, a nossa resposta é exatamente a letra E, ok? Muito bem, indo para o número 24. 24 diz o seguinte. 24, né? Muito bem. Vamos lá para o 24. Sobre a fotossíntese, sabe-se que o processo que decorre, sabe-se que é um processo que decorre em duas séries, reações metabólicas, reações fotoquímicas e reações químicas. Essas reações ocorrem respectivamente. Então, nós queremos saber, basicamente, onde é que ocorrem as reações fotoquímicas e as reações químicas. Então, essa é a sequência. Fotoquímicas e químicas. Nós já sabemos que fotoquímica ocorre nos tilacoides. E as químicas ocorrem nos estromas. Então, a sequência é tilacoides e estromas. Letra A nos tilacoides e estromas, exatamente letra A, nem precisamos andar muito, ok? Então vamos já marcar a letra A, que diz tilacoides e estromas do cloroplasto. Letra B está dizendo no estroma, não, no estroma é fase química, eles começaram fase clara, ou fotoquímica, então está errado, tudo está errado, ok? Todas as linhas aqui estão erradas. Vamos lá, letra número 25 está a dizer os micronutrientes, os macronutrientes primários que a planta absorve do solo e que são importantes para o seu desenvolvimento são. Então, nós queremos os macronutrientes. Vamos lá, ferro é um micronutriente, está errado. Se tem ferro, está errado nessa opção. Letra B, cobre não é um micronutriente, um macronutriente. Além disso, tem o zinco, que é um micronutriente. Ok? Micronutrientes são nutrientes, são compostos, são elementos em que um determinado organismo pode possuir, mas pode não possuir também, ok? Tanto faz, ele vai viver, ok? São presentes em quantidades muito ínfimas, muito pequenas. E letra C está a dizer potássio é um macronutriente, manganês não é um macronutriente, um organismo pode não possuir manganês ou pode possuir, ok? Mas potássio é essencial e o fósforo também é essencial. Sempre vai ter que ter esses macronutrientes. Então, potássio para realizar vários processos metabólicos e o fósforo, nós sabemos que encontramos nos ossos, por aí vai. Letra D está a dizer zinco. Zinco já vimos que é um micronutriente, então fósforo e nitrogênio sim. Então, a nossa resposta é exatamente a letra E. E diz nitrogênio, fósforo e potássio. São macronutrientes, ok? Então vamos para o número 26, diz o seguinte. Nos ambientes aquáticos, a fotossíntese é realizada principalmente por... Então nós já sabemos de ambientes aquáticos, a fotossíntese é realizada por quê? Algas, cianobactérias, basicamente. Está exatamente na letra A, ok? Então é realizada por esses dois camaradas aqui, algas e cianobactérias. Letra B está a dizer algas e líquens. Líquens é a associação de cianobactérias e fungos, e os fungos não realizam fotossíntese, por isso que eles escamos. Letra C está a dizer algas e fungos. Fungos não realizam fotossíntese. Letra D está a dizer bactérias e fungos. Fungos não realizam, além disso, bactérias também. Só tem uma pequena classe que são as cianobactérias que realizam fotossíntese, então não seria. E letra E está a dizer fungos. Fungos não realizam, plantas sim, mas também as plantas não realizam no ambiente aquático. Muito bem, vamos para o número 27, né? 27 diz o seguinte: os fatores abióticos que influenciam na atividade fotossintética são. Então nós queremos fatores abióticos. Quando falamos de fotossíntese, nós devemos recordar 3 fatores: concentração de dióxido de carbono, luz, temperatura. Somente isso. Então vamos lá. Letra A está a dizer intensidade luminosa, sim, é um dos fatores abióticos. Ok? Intensidade luminosa é um dos fatores abióticos. E concentração de oxigênio, não. Oxigênio nós produzimos na fotossíntese, então não é um dos fatores abióticos. Letra B está a dizer temperatura, sim, é. Concentração de dióxido de carbono, sim, é. Concentração de oxigênio, está errado. Não precisamos de oxigênio para fotossíntese, nós produzimos. Letra C está a dizer temperatura, está certo.
ok? Intensidade luminosa e concentração de oxigênio também está errado por ter concentração de oxigênio. Letra D está dizendo intensidade luminosa, concentração de CO2 e temperatura. Exatamente a letra D é a nossa resposta. E aqui riscaríamos porque tem concentração de oxigênio. Muito bem, vamos para o número 28. Diz o seguinte: mantém-se uma planta em determinado ambiente com temperatura e concentração de dióxido de carbono constante. E o aumento gradual da intensidade luminosa pode-se verificar aqui a taxa de fotossíntese. Então, basicamente, eles colocaram estão a falar dos mesmos fatores, né? Que nós marcamos no número anterior. Deixa eu até puxar. Então, estão a falar dos mesmos fatores. Então, eles disseram colocar uma planta no meio em que a temperatura e a concentração de dióxido de carbono é constante, ok? Não muda. Só que está a depender somente da luz. Então, o que acontece? Se eles fornecerem gradual, ou seja, só começarem a aumentar, só aumentarem luz, só começarem somente a aumentar a quantidade da intensidade luminosa. Intensidade luminosa, o que vai acontecer com a fotossíntese? Acontece que a fotossíntese vai... o processo vai ocorrendo, mas a fotossíntese tem um determinado ponto em que atinge o limite da intensidade luminosa, que nós chamamos do ponto fótico, ou seja, já atingiu, já está saturado, ok? Então a luz já incidiu demais, então satura. Se ela satura, isso implica dizer, por mais que tu adiciones mais luz, ela não vai fazer nada vai acontecer, porque já atingiu o seu máximo de receber a luz para a fotossíntese. Então atinge o ponto fótico, que é o ponto de saturação. Isso implica dizer que a fotossíntese vai parar, ou seja, estará constante, não vai mudar, não vai variar, não vai fazer nada, é como se fosse equilíbrio químico, ok? Então, vamos lá ver, não altera, claro que vai alterar. Então, letra A está errado, letra B está dizendo aumenta até atingir um ponto de saturação luminosa, permanecendo inalterada a partir daí. Exatamente isso. Então, vai aumentar até atingir o seu ponto de saturação luminosa. Depois daí, vai permanecer constante, não vai mudar. Por mais que você aumente a luz, ok? Não vai mudar, porque já atingiu o seu ponto de saturação quanto à luz. Então, aqui, letra E está dizendo depois diminui. Não vai diminuir, só vai permanecer constante. Aqui aumenta independentemente, não, e vai diminuir também, não. Vamos para o número 29. Diz o seguinte: a capilaridade e a transpiração, segundo a teoria de coesão e tensão, são dois fenômenos responsáveis pelo capilaridade, tensão e coesão. Estamos a falar de movimento ascendente, de baixo para cima. Se estamos a falar de movimento ascendente de baixo para cima, estamos a falar basicamente do transporte da seiva bruta. Então, se transporte da seiva bruta, estamos a falar basicamente do tecido xilema, né? Então, vamos lá ver, tem a ver com isso. Capilaridade e coesão, capacidade que as moléculas de água têm de se aderir uma da outra. E tensão, capacidade de aderir à parede dos vasos e poder se deslocar até lá nas folhas, onde perdem por transpiração, pelo processo de transpiração. Então vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: transporte de seiva elaborada. Não é de seiva elaborada é de cima para baixo. Estamos a falar de transpiração. Se é transpiração, então isto ocorre lá nas folhas. Se ocorre lá nas folhas, isso implica dizer que a água está saindo de baixo para cima. E outra coisa, isso que eles disseram: coesão, tensão. Isso aqui, coesão, tensão, tem a ver com condição de seiva bruta. Ok? Então vamos lá. Letra B está a dizer entrada de ar através da raiz também não. E letra C está a dizer transporte de seiva bruta apenas. É exatamente isso. Então está exatamente na letra C a nossa resposta. A letra A está a dizer transporte de seiva bruta elaborada não. Esse é o transporte de seiva bruta. Letra D, processo de gutação e perda de água na forma líquida. Ok? Muito bem. E número 30 está a dizer escolha a opção incorreta. Vamos lá ver. Ok, muito bem. O metabolismo, letra A, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que produzem energia necessária para a realização das funções vitais dos seres vivos. Tá certo? Ok? Tá certo essa afirmação. Ok? Então, o metabolismo nós já sabemos que é um processo metabólico que resulta na produção de energia para a realização das funções vitais de todo o organismo. Ok? E letra B está a dizer o seguinte: o metabolismo compreende anabolismo e catabolismo. Também está certo, em que nós temos anabolismo, formação de moléculas complexas a partir de moléculas simples, e o catabolismo, que é a destruição, ou seja, a degradação dessas moléculas complexas em moléculas simples. Então está certo também, então compreende duas fases. Letra C está dizendo o anabolismo resulta em moléculas mais simples, porque ocorrem reações de síntese. Pecaram por colocarem resultam de moléculas mais simples. Só estragaram aqui. Okay? Então, o anabolismo, eu comentei que é a formação de moléculas complexas através de moléculas simples. Eles disseram que do anabolismo resultam moléculas mais simples. Não, resultam de moléculas mais complexas, porque estamos a formar através das moléculas simples. Okay? Ocorrem reações de síntese. Sim, é uma reação de síntese, só que estragaram quando colocaram moléculas simples que são formadas moléculas complexas. Ok? Muito bem. E letra D, então, esta aqui está incorreta. A letra B, C está incorreta. Está errada esta letra aqui. Ok? Esta letra está errada. Esta afirmação está errada. Se nós queremos a incorreta, então é exatamente a nossa letra C, a nossa resposta. Vamos lá analisar a letra D. Está a dizer que durante o catabolismo ocorrem reações para a degradação das moléculas. Sim, degrada moléculas complexas em simples. Letra D está a dizer quando a glicose é quebrada, liberta energia contida nas suas ligações. Essa energia permite a realização das funções metabólicas. Também está certo. Ok? Então o processo de quebra de glicose é exatamente a oxidação, ou seja, a respiração celular.
que é um processo metabólico que ocorre no organismo. Vamos lá, número 38 diz o seguinte: qual das alternativas abaixo indicadas compreende apenas os órgãos que fazem parte do sistema urinário, ou seja, sistema excretor. Urinário ou excretor é a mesma coisa, né? Sim. Muito bem. Vamos lá, letra A, rim. Todas as alternativas começaram com rim, então você não consegue eliminar nada. Já sabemos que o rim é a unidade fundamental do sistema excretor. Tudo é produzido lá, urina, blá blá blá. Ok, então todas começaram com rim, não risco nada. Vamos lá começar com a letra A. Rim, ureter, útero. Opa, útero estragou a minha opção. Então se eu quero só do sistema reprodutor, sistema urinário, então o útero estragou, porque o útero faz parte do sistema reprodutor feminino, assim como as trompas de falópio. Tá errado. Letra B, rim, ureter, bexiga, sim, onde armazena a urina, e o ovário. O ovário faz parte do aparelho reprodutor feminino, tá errado. Letra C, rim, ovário, riscamos a letra B por ter ovário. Letra D está a dizer rim, ureter, bexiga, trompas de falópios. Também riscamos a letra A por ter trompas de falópios. Então só pode ser a letra E, que diz rim, ureter, bexiga e uretra. Exatamente isto. São os compostos que formam o aparelho, órgãos que formam o aparelho urinário, ok? Muito bem. Lei número 32 está dizendo nos seres humanos, a unidade básica de filtração do sangue no rim é denominada de nefrônio, ok? Indique qual termo espaço em branco. Então, exatamente denominada de nefrônio, é a unidade funcional de filtração do sangue. Muito bem. Número 33 está a dizer o seguinte, indique o que está correto em relação ao que acontece durante a circulação sistêmica também designada grande circulação. Então, estamos a falar de circulação sistêmica ou grande circulação, ok? Muito bem. Então, a grande circulação, o que nós temos a dizer perante isso? Ok, vamos lá. Letra A está a dizer o quê? O sangue circula do coração aos pulmões. Opa, só de envolver pulmões. Esta aqui é a circulação pulmonar ou pequena circulação. Aqui estamos a falar da grande circulação, circulação sistêmica, ok? Então, a circulação sistêmica é aquela em que o sangue oxigenado sai do coração e é distribuído para o resto do corpo e retorna o sangue. Basicamente, o sangue desoxigenado para ser mandado para os pulmões, para o pulmão, nesse caso, para ser efetuado aquelas trocas gasosas nos alvéolos. Ok, vamos lá. Letra B está a dizer o seguinte: o sangue venoso entra pelo ventrículo direito do coração, passa pelas artérias pulmonares até aos pulmões. Isso aqui é pequena circulação, ou circulação pulmonar, está errado. Nós estamos a falar da grande circulação. Letra C, ocorre o processo de trocas gasosas no sangue, e torna-se... Não, isso, trocas gasosas, ocorre nos alvéolos, que é nos pulmões, ok? Muito bem, está errado também. Letra D está a dizer o sangue oxigenado dos pulmões é levado para todo o corpo, ok? Do corpo, rico, e o sangue rico em dióxido de carbono retoma ao coração. Exatamente isso. Então a nossa resposta é exatamente a letra D, que diz o sangue oxigenado dos pulmões é distribuído para o que? É distribuído para o resto das partes do corpo, e o outro sangue retorna para sofrer aquele processo de hematose, ok? Ok? Então é basicamente isso. O sangue venoso entra pelo ventrículo direito. Ok. Então a nossa resposta é basicamente a letra D, ok? E letra E está a dizer ocorre a hematose, não seria? Vamos para o número 34, diz o seguinte: de uma maneira geral, os vasos sanguíneos apresentam 3 camadas: túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Nas veias, a túnica média é bem desenvolvida, espessa, e outros vasos. Então tem que começar com veias. Se tem que começar com veias, risco letra B, artérias, é nas veias que a túnica média é mais desenvolvida que as outras. Não tem que começar com veias. Risco letra B, C, risco letra D, que começa com capilares. Estou entre A ou E. Vamos lá. E nos onais, observa-se a ausência da túnica média e adventista exatamente nas artérias, ok? Então, risco letra E, que tem capilares, fica exatamente com a letra A, que é a nossa resposta. Muito bem. Depois, número 35 diz o seguinte: a digestão é realizada pelo aparelho digestivo. Ela transforma os alimentos ingeridos em substâncias assimiláveis. Pode-se dividir o ato da digestão em 2 processos fundamentais, que são digestão mecânica, que ocorre na boca, e digestão química, que ocorre no intestino. Então está exatamente na letra A, ok? Nem precisamos dar muitas voltas aqui. É a nossa resposta. Mastigação e deglutição não tem nada a ver. Peristaltismo está ocorrendo no intestino. Digestão mecânica e peristaltismo. Digestão mecânica e mastigação, ambas são digestões mecânicas. Nós estamos a falar de digestão química e mecânica, ok? Muito bem, vamos para o número 36.
que diz o seguinte: o suco gástrico é produzido no estômago quando, então, para produzirmos suco gástrico, nós precisamos ter a presença de alimentos, porque o suco gástrico é responsável por digerir o bolo alimentar. Então, vamos lá ver, letra A está a dizer o quê? O suco gástrico é produzido quando as glândulas salivares libertam bile. As glândulas salivares não libertam bile, ok? Bile é libertado pela vesícula biliar, ok? É exatamente isso, vesícula biliar, no fígado. Letra B está a dizer o seguinte: os lípidos, quando os lípidos são diluídos pela substância produzida. Não, também não é quando os lípidos, ok? Está incorreto. A letra B está incorreto. Letra C está a dizer o alimento, quando o alimento entra no estômago. É exatamente isso. É quando o alimento entra no nosso estômago. É aí onde nós produzimos o quê? O suco gástrico para poder digerir, metabolizar, melhor dizendo, aquele alimento que se encontra lá, ok? Muito bem, letra D está a dizer as glândulas salivares libertam ácido clorídrico. Não, as glândulas salivares não libertam ácido clorídrico, é libertado, ou seja, é libertado lá no estômago, que baixa o pH. E letra D está a dizer o alimento está no intestino delgado. Não, ok? Então, nossa resposta exatamente é a letra C. Então, vamos para o número 37, diz o seguinte: durante o processo de respiração, nos peixes, a hematose ocorre aonde? Então, a hematose dos peixes. Então, nós queremos a respiração dos peixes. Então, nós basicamente estamos a perguntar que tipo de respiração os peixes realizam. Qual é a respiração? Se estão na água, estamos a falar da respiração o quê? Na faringe? Não, peixe nem tem faringe. Quem tem faringe somos nós. Letra B, nas guelras ou branquias, exatamente isso. Os peixes têm como respiração branquial. Então, a respiração, a hematose, que seria as trocas gasosas, ocorrem nas brânquias, que está também na letra B. E na letra C está dizendo na boca, não nos alvéolos, não tem alvéolos pulmonares. Na laringe nem tem laringe, são peixes invertebrados, com circulação mais simples. Vamos para o número 38. 38 diz o seguinte: analise as alternativas a seguir apresentadas e escolha a que não corresponde às funções do sistema nervoso. Então, nós queremos aquela que não compreende as funções do sistema nervoso. Captar e interpretar os estímulos. Essa aqui é uma função do sistema nervoso, ok? Nervoso. Isso é aferente, né? Que capta. Se não só fazer confusão. Aferente. Referente manda. Aferente recebe, ok. Vamos lá. Letra B está a dizer transportar informações que coordenam atividades de vários órgãos. Também é função do sistema nervoso central. Sistema nervoso, nesse caso. Letra C está a dizer interpretar e traduzir estímulos recebidos, sim. É uma função dele também, ok? Letra D está a dizer controlar a atividade muscular também. É uma função para nós andarmos. É um controle do sistema nervoso. Nesse caso, ok? E só pode ser letra A que ficou, né? Ok? Vamos lá. Purificar o corpo distribuindo oxigênio. Isso aqui nem tem nada a ver com o sistema nervoso. Quem distribui oxigênio são as hemácias, ok? Então são células sanguíneas. Então, se esta é a função que não compreende o sistema nervoso, é a nossa resposta para o número 38. O número 39 fizeram para nós, vamos fechar o nosso exame com a chave de ouro número 40, que diz o seguinte: indique a opção que apresenta corretamente as estruturas que fazem parte do sistema nervoso central. Então, e sistema nervoso periférico. Então, nós já sabemos que o sistema nervoso é dividido em dois: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinal. O sistema nervoso periférico, encontramos lá gânglios nervosos e prolongamentos. Gânglios nervosos, né? E prolongamentos por aí, ok? Nervos, vários nervos e prolongamentos de gânglios nervosos, sei lá. Então é basicamente isso a nossa divisão. Vamos lá ver: sistema nervoso central, cérebro, ok? E neurotransmissores. Não, no sistema nervoso central não temos neurotransmissor, ok? Então está incorreto. Cérebro, não. Então vamos lá. Letra B está a dizer sistema nervoso central, gânglios nervosos. Isso aqui está no sistema nervoso periférico, está incorreto. Fizeram uma inversão. Se estivesse aqui, se estivesse lá, sim, estaria certo. Vamos lá. Letra C está a dizer cerebelo, também não tem isso aqui, que colocaram neurotransmissor, ok? Está errado. Letra D está a dizer células nervosas e neuro também está errado, então só pode ser a letra E. A nossa resposta, que diz sistema nervoso central, encontramos encéfalo, tudo que está dentro da caixa craniana, e medula espinal, está certo. E sistema nervoso periférico, encontramos gânglios, encontramos nervos e gânglios nervosos. Exatamente isso, a nossa resposta para o número 40, que é o último número deste exame. Ufa, já estava cansado, tenho que admitir. Então, se por acaso, desta feita chegamos ao final, né? Então, se por acaso eu te ajudei, ou seja, contribuí para a sua preparação, pode ajudar o canal só deixando seu like, comentando se gostou da resolução ou não, e compartilhar também.
com outros estudantes que provavelmente vão fazer exame de admissão. E espero que tenhas uma boa preparação e espero que tenha te ajudado de alguma forma na sua preparação. E eu acabo ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Não esqueça de deixar like, inscrever-se no canal caso não esteja inscrito, ok? Até a próxima. Tchau.